Bem, boa noite, irmãos. Tudo bom? Boa noite, pode ser bom dia, né? Pode ser boa tarde, depende da hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? Mas eu gostaria de desejar a paz do Senhor para todos, né? Espero que todos estejam bem, que suas famílias estejam passando bem, né? E nós estamos mais uma vez aqui para apresentar uma revisão, né, da aula. Da última aula que o Ebenezer deu, né? O fundamento do dízimo e da ceia, né? Como é uma aula um pouco extensa, né, que trata de dois assuntos, né, nós resolvemos, né, dividir o assunto do dízimo e da ceia, né? Eu, irmão Teixeira, vou falar do dízimo, tá certo? Da parte do dízimo, e a irmã Cristina vai falar da ceia, né? Nós vamos colocar as aulas aí ao mesmo tempo, né? E os irmãos podem acompanhar. Acompanhem lá também no resuminho que nós fizemos. Eu vou deixar lá em arquivo PDF no grupo, tá certo? E vocês acompanham essa aula através desse resumo, tá certo? O irmão Ebenezer foi muito feliz naquilo que ele compartilhou com os irmãos, do que ele falou, do que ele trouxe, né? Então, sinceramente, eu não estava querendo fazer uma aula igual. É claro que vou tocar no mesmo assunto, algumas coisas vão ser iguais, algumas referências vão ser iguais, mas eu queria dar ênfase mais ao bom senso, entendeu? Eu queria falar com vocês sobre algo mais, né? Sobre o bom senso do dízimo, né? Muitos falam que no Novo Testamento não se fala de dízimo, não se fala disso, não se fala daquilo. Então eu dei essa ênfase mais ao, ao bom senso, né? Que a gente tem que ter, né? A, a adoração que nós temos que ter também, né? Que dízimo também é adoração, apesar de muita gente não falar sobre isso, mas o dízimo é adoração e a gente vai falar isso na aula em si, né? E gratidão. Eu queria tocar mais nesses três pontos, para não ficar uma aula muito parecida com a aula do Ebenezer. O Ebenezer deu uma aula perfeita, tá certo? Falou sobre todas as regras, falou sobre tudo. A revista ela é muito rica nessa parte, né? E eu acredito que não ficou dúvida para os irmãos. Mas eu queria enfatizar mais essas três posições, que seria o bom senso, né? A gratidão e a adoração, tá certo? Então, vamos orar para a gente iniciar nosso trabalho, né? Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da EBD, da sua Igreja Maranata, Senhor, aqui do MEA. Estamos aqui na classe Verdades Básicas e a aula que nós vamos tratar hoje é a lição 8, que fala do fundamento do dízimo e da ceia. Coube a mim falar sobre a parte do dízimo. Ó Senhor, que não seja eu falando nem passando as coisas para nossos irmãos, mas sim que seja o Teu Espírito Santo falando com eles. Eu não quero me engrandecer, nem quero ser mais, eu quero ser apenas uma ferramenta na sua mão e que eu possa fazer, me entender e fazer que o Senhor entre e penetre a mente de cada um e convença, não eu, mas sim o teu Espírito Santo. Por isso eu lhe peço agora, me usa como instrumento, me faz falar as coisas certas, coloca as palavras na minha boca e que tudo seja para a sua honra e sua glória. Tá certo? Bom, irmãos, a lição 8, né, o fundamento do dízimo, é a parte que eu vou falar. Eu vou começar dessa forma. O que a Bíblia diz sobre dízimo? Tá certo? O dízimo na Bíblia era uma prática dos judeus, ensinada por Deus, né? A gente quando fala judeus, quer dizer é o povo de Israel, tá certo? Ela foi ensinada ao povo de Israel, foi passado através de Moisés, pela lei e tal, foi passado ao povo hebreu, tá certo? Então eu vou me deter a falar judeus, mas vocês sabem que judeus é o povo de Israel.
Mas o crente hoje ainda é convidado a ofertar a Deus. Na Bíblia, dar o dízimo é uma forma de agradecer e adorar a Deus. O dízimo sustentava o templo, os sacerdotes e levitas e os pobres, né? Vamos lá. O que significa dízimo, né? O significado, né? Dízimo significa 10ª parte. Os judeus davam a 10ª parte do seu rendimento a Deus. Se fosse no Brasil de hoje, vamos dizer assim, se fosse a gente levar em consideração para a gente ter uma conta matemática, né? Vamos dizer, significava que por cada 10 reais que a pessoa recebesse, recebesse do seu salário, recebesse do seu trabalho, né? R$ 1 era para Deus. Né? Dando um exemplo bem simples, né? Se você ganhasse R$ 1.000, você daria R$ 100 de dízimo, tá certo? Essa é a 10ª parte, essa é a conta que é feita, tá certo? Então, vamos lá. No tempo do Velho Testamento, as pessoas viviam principalmente da agricultura. Não havia muito dinheiro e as transações eram feitas trocando um produto por outro. Por isso, os dízimos eram principalmente dados em produtos agrícolas, como ovelhas, farinhas e azeite, como está escrito lá em 2 Crônicas 31:5. Vamos ler, né? 2 Crônicas 31:5. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias do trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Né? 2 Crônicas 31:5. Sendo dessa forma, quem não podia transportar os produtos para o templo, podia vendê-los e entregar o dinheiro. Então vamos lá. Para que servia o dízimo? Né? Para que servia o dízimo? O dízimo era uma ordenança para os judeus e servia para agradecer a Deus. A Bíblia ensina que tudo o que temos é dado por Deus. Deus é o verdadeiro dono de tudo no mundo. Né? Nós vamos ver lá em Jó 41:11. Dar o dízimo era uma forma de reconhecer que seu sustento depende de Deus, não de sua riqueza, certo? Então você veja bem, a Bíblia ensina que tudo que temos é dado por Deus. Deus é o verdadeiro dono de tudo no mundo, né? Vamos ler essa referência que está lá em Jó 41:11. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todo os céus é meu. Isso é Deus falando. Quem primeiro deu a Deus? Quem primeiro deu a Deus? Certo? Para que haja de retribuir-lhe. Né? Então Deus tinha que dar a alguém. Mas quem primeiro deu a Deus? Se Deus criou tudo, e tudo é dele, tudo pertence a ele. Então, o que nós fazemos? Nós, né, retribuímos a Deus. Né? Isso é uma coisa dada de coração, de amor, de gratidão. Por isso que eu tô querendo firmar as coisas dentro do bom senso, amor, né? Gratidão e adoração. É uma maneira de você adorar a Deus. Isso não é falado muito nas igrejas. Né? Pastores não falam muito sobre adoração. Mas nós vamos ver aqui, mais à frente, que isso é uma verdadeira adoração. É você reconhecer que tudo é de Deus, que todas as coisas são de Deus e que Ele nos dá, Ele nos sustenta. Nós temos passado momentos difíceis nessa pandemia aí. Nós temos todo mundo, com certeza, tem algum testemunho para dar. E Deus tem nos sustentado. Deus tem feito de tudo, tá certo? Para os seus filhos. Aquele que crê, aquele que é fiel no dízimo, aquele que é fiel na sua crença, no seu, né, que realmente teve, como a gente já viu nas aulas passadas, teve realmente um encontro com Deus, que realmente renunciou à sua vida, que é dado a Deus, realmente vê as coisas acontecerem. Eu tenho visto acontecer milagres na minha vida, né? E Deus não tem deixado faltar nada. Mas para isso acontecer, nós também devemos demonstrar que somos fiéis a Ele.
Como é que a gente demonstra que somos fiéis? Nos dízimos, também na adoração, né? Na oração, em tudo isso faz parte, tá certo? Vamos mais um pouquinho. O dízimo também servia para sustentar o templo, né? E hoje não mudou muita coisa, né? O templo às vezes precisava de obras, de reparação, e os dízimos cobriam as despesas. O dízimo também sustentava os sacerdotes e levitas, né? Por quê? Quem não, Quem não recebeu terra de herança como os outros israelitas? Os levitas, eles foram separados, né? A gente sabe dessa história, eles foram separados para fazer tudo que era obra do templo, ou antes era do tabernáculo. Eram eles que carregavam a oh meu Deus, a arca da aliança, era eles que carregavam todos os pertences e ninguém mais podia botar a mão. Isso foi dado a eles, Deus escolheu eles e, portanto, eles não tinham herança junto com o povo. Todo o povo tinha herança e o dízimo, todo esse dízimo do povo, era dado a eles e era o sustento deles. Eles eram os líderes religiosos e se dedicavam ao serviço do templo e a ensinar as escrituras ao povo, né? O dízimo também tinha uma função social, né? Na Bíblia, o amor a Deus sempre está ligado ao amor ao próximo. Por isso, uma parte dos dízimos era dada aos pobres, para aliviar sua situação, né? Dar o dízimo era uma forma de mostrar misericórdia e criar igualdade social. Vamos ver lá em Deuteronômio 14, de 28 a 29. Né? Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherá dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Isso era a palavra de Deus. Os judeus sabiam disso. A palavra dele. Para que você fosse abençoado, você também tinha que abençoar. Então, esse dízimo não era só para sustento, para fazer toda... Ele também tinha essa ação social, tá certo? Nossas igrejas hoje fazem ação social. Nós sabemos disso. As nossas igrejas têm missionários, têm casas de apoio, têm diversas coisas que se nós não dermos o dízimo, como é que isso vai ser sustentado? Né? Então, é por isso que eu estou dizendo, temos que ter bom senso. O bom senso faz parte da nossa vida religiosa, tá certo? Então, dar o dízimo era uma forma de mostrar misericórdia e criar igualdade social. O dízimo é um mandamento para o cristão? O que vocês acham? Não. O dízimo não é um mandamento, tá certo? Para o cristão, mas é uma recomendação, né? Jesus não nos ordenou dar dízimo, mas nos ensinou sobre a importância de ofertar, tá certo? Isso é uma coisa assim, nós não somos obrigados a dar o dízimo, é isso que eu quero falar com você. O dízimo não é um mandamento, não está lá nos 10 mandamentos, não matarás, não deixais de dar o dízimo, não está. Isso foi criado para o nosso bem, para nos abençoar. O dízimo é uma maneira de Deus nos abençoar. Por quê? Porque nós dizemos para Ele, Senhor, tudo é teu. Nada aqui nos engrandece. E nós vamos ver mais à frente que Deus fala sobre isso, sobre o dinheiro. Né? A única vez que Deus chama Senhor, Ele chama Senhor ao dinheiro. E nós temos que nos desgarrar disso. Nós vamos ver aqui, eu trouxe na lição, nós vamos ver. Mas vamos vendo paulatinamente, vamos conversando sobre isso, né? Mas o dízimo verdadeiramente não é um mandamento,
Mas, e aí? Como é que entra o bom senso? Como é que entra a nossa adoração? Como é que entra as coisas? Por isso que eu estou dizendo, devemos ter o quê? Bom senso. Aí eu faço uma pergunta interessante a vocês. Jesus deu dízimo? Será que Jesus deu dízimo? Essa é uma pergunta, né? Sendo um bom judeu, Jesus provavelmente deu dízimo. Com toda certeza. A Bíblia não diz se Jesus dizimou, mas ele cumpria a lei de Moisés. E isso fazia parte da lei. Com certeza, ele deu dízimo. A Bíblia não está preocupada em confirmar uma coisa que é lógica e que é sensata em ser feita. Eu quero que vocês entendam o seguinte: naquela época, não havia preocupação com isso, porque isso estava como se estivesse no sangue. Dar o dízimo era uma coisa comum. Era uma coisa como se fosse, fazia parte da vida. Jesus condenou algumas coisas que nós vamos ver nas leituras abaixo, mas ele não condenou não dar o dízimo. E tenho certeza que ele dava o dízimo. Por que eu tenho certeza que ele dava o dízimo? Por quê? Se ele pagou imposto, por que ele não vai dar o dízimo? Eu queria lembrar uma situação para vocês. Jesus pagou imposto. Isso está escrito na palavra, né? Ele falou para Pedro ir lá pescar o peixe, tirar a moeda da boca do peixe e pagar por ele e por Pedro. Tá certo? Mas Jesus precisava pagar imposto? Quem é que sabe dessa história? Vamos voltar lá em Davi. Davi, quando derrubou o gigante, Golias, o que ele ganhou? Ele ganhou a mão da princesa, da esposa, e ganhou isenção de imposto perpetuamente. A família de Davi não precisava pagar imposto perpetuamente. Então, se Jesus não quisesse pagar imposto, ele não pagaria. Porque ele é descendente de Davi. Sendo descendente de Davi, ele não precisava pagar imposto. Mas tanto como é que é a palavra dele? Para que não se escandalize, paga por mim e por ti. Tá certo? Então, se ele pagou imposto, ele não iria pagar dízimo? Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte: o problema do dízimo é para nós, que não fomos criados com esse ensinamento. Jesus não falou muito sobre isso, porque eles e o dízimo era uma coisa comum. O Novo Testamento ensina que é muito importante ofertar com generosidade para o mantimento da igreja, dos obreiros e dos mais necessitados, certo? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: por que não se falou muito disso no Novo Testamento? Porque isso já estava implícito, isso já estava colocado no sangue do povo judeu. E não precisava falar disso. O que precisa ser falado disso hoje é porque nós, novos convertidos a Cristo, nós não temos por hábito fazer isso. E começa aquelas historinhas. Vocês ficam lá sustentando o pastor, vocês dão dinheiro para o pastor, vocês dão dinheiro para isso, vocês dão dinheiro para aquilo. Tá certo? Vocês ficam dando 10% para o pastor. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe por quê? Vamos fazer um contexto lógico. Sabe por que o dízimo foi criado e dado aos judeus? Para controle. Eu já vivi muita parte da minha vida, né, sem dar dízimo, não estando dentro da igreja, às vezes estando também dentro da igreja, já pequei algumas vezes, mas não depois que realmente aceitei a Jesus e tal, e vi, né, eu era um daqueles que criticavam: vocês ficam dando dinheiro para o pastor e tal, mas Jesus me alcançou e me fez libertar. Mas a minha vida, quando eu não dava dízimo, eu não tinha controle. Eu achava que o dinheiro vai dar, compra daqui, compra dali, o dinheiro vai dar. E, sinceramente, quando via, não dava. Às vezes, faltava.
e deixava uma coisa, e pagava outra e tal. O que o dízimo faz? O que o dízimo faz? Você, com a preocupação de dar o dízimo, você sabe quanto você recebe. Se você tiver a preocupação de dar o dízimo, você tem que saber o que você recebe. Porque você sabendo o que você recebe, você vai tirar 10%. E sabe que vai viver com aqueles outros no restante. Já começa por aí. É a primeira coisa. Você começa a colocar suas contas em dia. Ó, eu tenho que dar tanto de dízimo, né? Igual a gente fez aquela continha lá, pô, ganhei R$1.000. Ó, sei que 100 é de dízimo, então eu tenho que viver com esses 900. Então você já sabe que vai ter que viver com os 900. Tá certo? Então, isso já é bom para você. Só isso já é bom para você. Você começa a botar a coisa. E era isso que Deus queria quando ele ensinou essa parte. Ele queria que as pessoas tivessem controle. Tá certo? Isso é uma razão. Isso é lógico. Isso tem bom senso. Tá certo? Vamos adiante. Agradecer a Deus. Nosso sustento vem de Deus. E não devemos ficar presos pelo amor ao dinheiro. Aquilo que eu tinha falado antes, pelo amor ao dinheiro. Mateus 6,24. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus 6,24? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá certo? Então, isso é lógico. Você não consegue servir dois senhores. Você não consegue servir o dinheiro e a Deus. Tá certo? Você tem que se libertar disso. Né? Cobrir das despesas da igreja. O bom senso dita que quem quer usufruir da igreja deve ajudar com as despesas, portanto, dar o dízimo. Isso é bom senso. Você acha o quê? Que as igrejas vão viver de quê? De brisa? Deus é rico. Ah, ótimo, Deus é rico. Mas o que ele quer de nós? Né? Ele quer que você diga, é tudo dele. Ele te dá conforme a sua necessidade e te dá conforme aquilo que realmente você precisa. É tudo dele. Ele levanta, ele abate, é tudo dele. Mas você tem que mostrar isso para ele. Qual é a maneira de você mostrar? Dando dízimo. Sustentar os obreiros. Quem trabalha servindo a igreja merece ser sustentado pela igreja. Vamos ver lá, 1 Timóteo 5,18. Estou falando as referências um pouco rápido para a gente ir coisa, mas está tudo anotadinho lá, as referências, lá naquele papelzinho que eu mandei, no arquivo que eu mandei para vocês, tá bom? Então fique tranquilo. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. 1 Timóteo 5,18. Então vocês veem, né? Ajudar os mais necessitados. O cristão deve ajudar seus irmãos mais pobres, tá certo? O dízimo é apenas uma quantidade recomendada que não é pesada demais. Os primeiros cristãos, vamos contar um pouquinho da história da cristandade, né? Os primeiros cristãos não se limitavam ao dízimo. Davam muito mais de acordo com as necessidades da igreja. Né? Então vamos ver lá, Atos dos Apóstolos 4, 34 e 35. Atos dos Apóstolos 4, 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Isso foi para uma época, foi para aquela época, certo? Hoje não há necessidade disso, né? Apesar que nós, muitas das vezes, vemos algumas igrejas que forçam muito o pessoal a fazer esse tipo de oferta. Deus não quer isso.
Deus quer que você seja fiel. Deus quer que você dê com amor. Tá certo? O dízimo tem que ser dado com amor. O dízimo tem que ser dado com adoração. Certo? De acordo com as suas possibilidades, Deus não quer que você dê mais do que consegue. Tá certo? Dê de acordo com as suas possibilidades. Certo? 10% é muito. Esses 10% vão te fazer você ter as suas contas em dia. Quando você entender isso, que eu quero dizer, quando nós entendermos isso, você me perdoa se eu estou tratando muito de você, mas quando nós, né, esse artigo, porque eu também me incluo nisso, né, quando nós entendermos isso, que esses 10% não faz falta, que esses 10% é para nos obrigar a ter controle, que esses 10% é para adorar a Deus, é para dizer, Deus, eu não tenho apego a esse mamon, né? Então, de acordo com as suas possibilidades, estamos lá, 2 Coríntios 8, 12 e 13, né? Vamos ver aqui, 2 Coríntios. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio, e vós opressão. Porque ele quer dizer, né? Se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem. É dado de coração. É dado de coração. Né? Jesus exaltou isso. Quando falou daquela viúva que chegou lá, botou 2 centes lá no coisa. E ele estava lá observando, todo mundo vinha, botava aquela ofertona. Aí ele falou, essa viúva deu mais que todos. Aí o pessoal, como, senhor? Ela botou 2 moedinhas. O pessoal vinha, trazia nada de dinheiro e botava aqui. Ah, mas eles deram do que estava sobrando. Ela deu tudo o que tinha. Né? Nós estamos agora falando também de oferta, né? Não é só dízimo, mas oferta também. Oferta também faz parte. Mas ela deu tudo o que tinha. Isso é interessante. E acha que Deus não sustentou ela? Se Jesus viu. Regularmente. É bom criar o hábito de ofertar com regularidade. Isso nos traz de volta ao conceito de bom senso. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Vamos ver lá o que diz 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Tá certo? Então, isso é uma maneira, uma organização, é uma maneira de fazer as coisas. Tá certo? Então, isso é interessante. Com alegria. Ofertar não é uma obrigação, é uma bênção, porque significa que Deus providenciou. Tá certo? A oferta, o dízimo, é dado com alegria. Por que é dado com alegria? Porque Deus nos deu essa bênção. Deus nos proveu de tudo. Está lá em 2 Coríntios 9, 7. Vamos ver lá, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Certo? Então é isso. O dízimo no Novo Testamento, né? O Novo Testamento fala apenas algumas vezes do dízimo. Eu queria ler com os irmãos Mateus, Lucas e Hebreus. Tá certo? Nós vamos dar uma passeada nessas leituras agora. Mateus, né? 23.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que ele quer dizer com isso? O que vocês fazem, do dízimo, tá certo, mas não precisa. O dízimo aqui, da hortelã, do endro e do cominho, são coisas pequenas, coisas de, sabe, de pesos complicados. Aí você fica ali, não, que eu tenho que tirar, não, que eu tenho... Assim, uma coisa rígida, né? E despreza o juízo, a misericórdia e a fé. Então não estão dando com alegria, não estão fazendo com alegria. É isso que Jesus condenava, de não fazer com alegria. Ele não diz para não fazer, ele diz que condenava por causa disso. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo, o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. A mesma coisa, Lucas fala a mesma coisa. Lucas 11:42. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tá certo? Então ele estava sendo arrogante, estava ali alto, arrogante. Deus não quer com arrogância. Deus não quer, Deus quer com amor. Lucas 18, 11 e 12. E Hebreus 7, 4 e 6. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Hebreus 7, de 4 a 6. Quem está falando aqui? De Melquisedeque, certo? Melquisedeque, vocês lembram que Abraão deu o dízimo de tudo. Por que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Por quê? Por agradecimento que tinha vindo numa batalha que era impossível dele ganhar. E essa batalha ele sabe que Deus entregou na mão dele a vitória. Como Deus entregou na mão dele a vitória, ele deu o dízimo de tudo para dizer: tudo isso aqui é teu, Senhor. Toma. E nisso o que aconteceu? Ele foi abençoado. Então, Melquisedeque abençoou aquele que tinha a promessa. Tá certo? Então é isso, gente. O dízimo, né? É isso. Nas passagens em Mateus e Lucas, Jesus estava mostrando o perigo de confiar apenas nas regras e rituais, sem ter o coração virado para Deus. Tá certo? Aquelas duas passagens de Mateus e Lucas que nós lemos. Jesus não estava condenando o dízimo, nem o jejum. Ele falou depois sobre o jejum, falou que depois que o noivo fosse tirado, todos eles voltariam a fazer jejum. Mas explicou que nada disso tem valor se a pessoa não é realmente dedicada ao bem. O dízimo somente é agradável a Deus quando é feito com o coração cheio de amor a Deus e a seus caminhos. Vou falar uma coisa aqui. Quando você pega o dízimo e você fala: isso vai me fazer falta. Poxa,
você dá com um coração que não está em agradecimento a Deus, é melhor você não dar. Sinceramente, porque não vai ser recebido da maneira que deve ser. O dízimo tem que ser dado com amor, com adoração. Por isso que eu peço a vocês bom senso. Jesus não condenou dar o dízimo. Ele quer que nós continuemos a fazer as coisas que têm que ser feitas. Ele quer nos ajudar a controlar as nossas finanças. Ele quer que nós coloquemos o nosso coração em Deus e não no dinheiro. Meu Deus. Né? A passagem de Hebreus 7 apresenta o sacerdote Melquisedeque, como eu tinha falado, como uma figura de Cristo. Melquisedeque é uma figura de Cristo, revelada no Antigo Testamento. De acordo com a lei de Moisés, os sacerdotes da tribo de Levi deveriam receber os dízimos. Mas antes dessa lei, antes de Moisés, tá certo? Antes de haver Moisés, bem antes, Abraão, que era o bisavô de Levi, deu o dízimo a Melquisedeque, que simbolizava Jesus. Dar o dízimo era uma forma de reverência a alguém superior. Isso mostra que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da lei de Moisés. Tá certo? O cristão deve dar o dízimo de acordo com o Novo Testamento? Né? Com tudo que eu falei para vocês, o que vocês acham? Quando você dá uma parte do seu dinheiro a Deus, você está reconhecendo que a sua vida depende de Deus. E é Ele quem providencia aquilo que você precisa. Dar o dízimo é mostrar que você ama mais a Deus que ao dinheiro. Né? Nós já vimos lá Mateus 6,24. Vou ler de novo para vocês lembrarem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá certo? Embora não fale de dar o dízimo, o Novo Testamento recomenda fazer o compromisso de ofertar regularmente com a quantidade fixa. Está lá 1 Coríntios 16, 2. Certo? Vamos lá. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 2. Paulo ensinando. Certo? Portanto, é de extrema sensatez que o dízimo é uma recomendação divina. Temos que levar em conta que Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Se foi assim e tivermos o bom senso, devemos dar o dízimo. Além de dar alguma estabilidade financeira à igreja, isso ajuda você a organizar seu orçamento pessoal. Dizimar de maneira regular é uma forma sábia de gerir suas finanças. Portanto, né, vamos concluir para vocês aquilo que a palavra diz, né? Que vocês tenham bom senso, que vocês tenham amor, né? Que vocês tenham alegria e adoração. O dízimo é hoje um mandamento de Deus dado por quê? Por bom senso. Ele é um mandamento de Deus dado por bom senso. Se isso causa em nosso coração algum constrangimento quanto a essa liberalidade, é porque ainda não fomos totalmente libertos e não estamos crendo verdadeiramente que Deus é o que nos sustenta. Convido a todos a fazer a prova. Eu quero que vocês entendam bem essa última parte que eu estou colocando aqui. O dízimo é hoje um mandamento de Deus dado por quê? Por bom senso. Se isso causar em nosso coração, né, algum constrangimento quanto a essa liberalidade, é porque ainda não fomos totalmente libertos
e não estamos crendo verdadeiramente que Deus é que nos sustenta. Vou fazer um convite a vocês. Convido a todos a fazer a prova com Deus. É a palavra dele que nos garante. Né? Nós temos lá Malaquias 3, de 8 a 11 e Mateus 23, 23. Malaquias. Né? Vamos ver aqui. Malaquias 3, 8 a 11. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizem, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Ele estava falando para Israel, certo? Mas isso pode ser bem colocado em contexto para nós. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ele fará o quê? Repreenderá o devorador. Muitas das vezes nós temos o devorador na nossa casa e não sabemos. Né? Por isso que eu deixo essa palavra para vocês. E Mateus 23, 23, para encerrarmos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Tá certo? Então, irmãos, é interessante essa última parte, né? Eu espero que tenha sido claro. Eu acho que nós devemos ter bom senso. Eu acho que hoje o mundo precisa muito disso, de bom senso, né? Acho que eu extrapolei um pouquinho o horário, mas eu acho que vale a pena. Porque sem bom senso, sem amor, sem gratidão, certo? Nós não chegaremos a lugar nenhum. E Deus nos quer abençoar. Ele nos quer abençoar. Precisamos ser mais fiéis a Ele. Ele quer nos abençoar, mas muitas das vezes nós é que não queremos a bênção. Ou, melhor dizendo, não procuramos a bênção. Né? Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Espero que os irmãos entendam, né, de uma certa forma, uma outra colocação que eu tentei trazer para vocês sobre dízimo. Obrigado por tudo. Obrigado aí pela paciência, né? E vamos orar. Senhor Deus, Deus nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, eis aqui a nossa classe, essa pequena classe, esse pequeno grupo, né, que tenho certeza são obedientes a Ti, cada dia mais clamando pela sua vida, pela sua vinda, pelo querer estar contigo. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos ser cada dia mais fiéis. Que o Teu Espírito Santo habite em cada coração e que nós possamos estar presentes a Ti, sempre, sempre contigo. Em nome de Jesus, é o que te peço e te agradeço. Glória a Deus. E mais uma aula. A irmã Cristina vai falar sobre Santa Ceia. Deus abençoe vocês e até a próxima.